boa tarde. Eu me chamo Iana e me faço presente para falar hoje sobre a avaliação química e biológica das espécies de Porófilo da família Asteraceae. Eu fui orientada pela professora doutora Gilsane Lino Vumbuzer e co-orientada pela professora doutora Miriam Andres Apio. O gênero Porófilo ele inclui diversas espécies utilizadas na medicina tradicional para o tratamento de variadas doenças. As espécies de Porófilo da família Asteraceae se caracterizam pela presença de óleos voláteis e também já foram relatados compostos da classe dos tiofenos. O gênero Porófilo ele possui cerca de 30 espécies, mas no Brasil foram relatadas 9 espécies. As espécies de Porófilo elas são utilizadas para o tratamento de doenças fúngicas, havendo relatos de atividade anticândida. Como resultado desse aumento significativo de infecções fúngicas, houve um crescente uso de antifúngico, levando à resistência e tornando necessário a busca de novos agentes. Quanto ao objetivo, visando a identificação de novas substâncias com atividade antifúngica e procurando alternativas terapêuticas efetivas, a presente pesquisa avaliou química e biologicamente algumas espécies de porófilo de ocorrência no sul do Brasil. Como objetivo específico, foram realizar a extração dos óleos voláteis de Porófilo ruderae, Porófilo lanceolatum, Porófilo angustíssimo e Porófilo curtícipe de ocorrência no Rio Grande do Sul, utilizando o método de hidrodestilação, determinar a composição química dos óleos voláteis obtidos das espécies de Porófilo através da cromatografia a gás acoplada ao detector de massas, submeter o material vegetal de uma das espécies, no caso a Porófilo lanceolatum, que foi coletado em maior quantidade, a extração com gás carbônico supercrítico e também com o solvente hexano, realizar essa análise cromatográfica das frações obtidas do CO2 supercrítico e do solvente hexano, isolar os constituintes das frações utilizando métodos cromatográficos e avaliar a atividade antifúngica dos óleos essenciais obtidos frente às espécies de Cândida. Em relação ao referencial teórico, quanto às generalidades sobre os principais metabólitos secundários presentes nas espécies de Porófilo, os óleos voláteis eles são os princípios aromáticos encontrados em algumas partes das plantas e esses óleos eles podem estar presentes em partes específicas das plantas e em algumas estruturas como tricomas, cavidades, células isoladas. Aqui na imagem é um exemplo de tricoma e logo abaixo um exemplo de glândula que também é onde são encontradas os óleos voláteis. Em relação aos terpenoides, eles constituem uma grande variedade de substâncias vegetais. A sua estrutura deriva do 2-metilbutadieno e também são chamados de isoprenoides. Os monoterpenos e os sesquiterpenos, eles constituem a maioria dos componentes de óleo volátil, alcançados por processos de destilação, enquanto os de terpenos, principalmente quando oxigenados, eles aparecem apenas em óleos obtidos por extração com solventes e por fluido supercrítico. Em relação aos tiofenos, eles são uma classe de compostos aromáticos
heterocíclicos baseados em um anel de 5 membros formado por um átomo de enxofre e 4 átomos de carbono. Os tiofênios, quando estão em ocorrência natural, eles são metabólitos secundários típicos de plantas pertencentes à família Asteraceae, como as do gênero Porófilo, Tagetes, Echinopsis, Artemisia, Bálsamo risa, Plutia, Blumea e Eclipta. Em relação ao gênero Porófilo, as espécies investigadas na pesquisa são plantas de ocorrência da região sul e todas não estudadas, com exceção da Porófilo ruderale, que devido à sua vasta distribuição já tem alguns estudos realizados. Aqui é uma demonstração do mapa do gênero Porófilo no Brasil e do mapa do Rio Grande do Sul. Pedaço do mapa do Rio Grande do Sul. O nome porófilo significa folha porosa. Poro vem de porosa e filo de folha. Por que folha porosa? Porque esse gênero ele apresenta nas suas folhas as glândulas. As glândulas elas estão presentes justamente nas folhas de porófilo. Falando um pouquinho sobre Porófilo ruderale, no Brasil ela é conhecida como arnica do campo, couvinha, couve-cravinho, cravinho ou erva-couvinha. Já no México, ela é conhecida como pápalo ou papaloquilite. Ela comumente acompanha os famosos tacos mexicanos e é também usada em guisados e sopas, dando um sabor semelhante ao de coentro. E ela também é encontrada nas feiras. Aqui é uma imagem da folha de Porófilo ruderale apresentando as glândulas. Tenho que lembrar na hora. Falando um pouco para vocês sobre Porófilo lanceolato, as características principais que foram usadas para a identificação foram a presença de folhas lanceoladas, por isso o nome lanceolato. A planta ela já foi consumida crua por um pesquisador na área das punks, porém ele relatou um forte desconforto gástrico, não recomendando o uso. Quanto a Porófilo angustice, no Brasil ela ocorre em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Sua ocorrência aparentemente separada no Rio Grande do Sul poderia ser explicada pela continuidade da Argentina, uma vez que essa espécie ela também incide nas províncias de Entre Rios e Misiones. Em relação a Porófilo curtíceps, ela ocorre no sul do Brasil, dos morros graníticos de Porto Alegre e Viamão, na região de Campos de Cima da Serra, em São Francisco de Paula, no litoral norte, em Capão da Canoa e Torres, e a partir daí ela tem uma distribuição contínua pelo litoral de Santa Catarina até Florianópolis. Falando um pouco para vocês sobre os efeitos biológicos dos óleos essenciais, extratos e compostos isolados de espécies de porófilo, o óleo essencial de Porófilo ruderale, ele apresentou um efeito inseticida positivo frente ao Aedes aegypti. Os extratos hexano de clorometano e acetato de etila e metanol de Porófilo linaria e Porófilo obscuro apresentaram um resultado positivo frente a Candida albicans.
O extrato de clorometano de porófilo ruderale apresentou uma atividade anti-leishmania frente Leishmania amazonensis na sua forma pró-mastigota e amastigota. O extrato aquoso de porófilo ruderale apresentou efeito antinociceptivo e anti-inflamatório positivo. O extrato hidroalcoólico de porófilo ruderale apresentou uma atividade positiva no reparo de queimaduras, e 2 tiofenos isolados de porófilo ruderale apresentaram uma baixa toxicologia em células humanas. Em relação à metodologia, quanto ao material vegetal, porófilo ruderale e porófilo lanceolato foram coletados em Barão do Triunfo. Porófilo angustíssimo foi coletada nas dunas de Balneário Pinhal, e porófilo curtíceps foi coletada no Parque Municipal Natural Morro do Osso. Quanto ao estudo químico, a extração de óleos voláteis da hidrodestilação foi feita a partir do material vegetal fresco, e a determinação do rendimento foi realizada pela leitura do volume do óleo coletado. Quanto à análise química e identificação dos componentes do óleo volátil, os óleos voláteis eles foram obtidos por hidrodestilação, foram diluídos em acetílico na razão de 2:100. As análises qualitativa e quantitativa foram realizadas em um cromatógrafo a gás acoplado a um detector de massas. A identificação dos componentes dos óleos foi baseada em comparação entre o seu índice de retenção, calculado por interpolação linear relativa, para o tempo de retenção de uma série de N alcanos e o seu espectro de massas com amostras autênticas e dados que foram retirados da literatura. Em relação à extração com fluido supercrítico, após a moagem mecânica de partes aéreas de porófilo lanceolato, que foi coletado em maior quantidade, a extração com fluido supercrítico foi realizada no Laboratório de Operações Unitárias da PUC, em colaboração com o professor Rubem Vargas. Em relação ao isolamento dos compostos do extrato obtido com o CO2 supercrítico, as diferentes frações obtidas elas foram analisadas por cromatografia em camada delgada, utilizando-se como fase estacionária sílica e como fase móvel hexano de clorometano na proporção 50-50. Outra extração, cerca de 300 gramas de partes aéreas de porófilo lanceolato, secas e trituradas, foram submetidas à maceração com hexano, renovando o solvente várias vezes até se esgotar o material vegetal, e as frações elas foram reunidas e levadas à secura em evaporador rotatório. Quanto ao particionamento do extrato hexano, o extrato ele foi particionado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando como eluente misturas de hexano e acetato de etila em polaridade crescente. Quanto à elucidação estrutural dos compostos, estão em fase de purificação e serão submetidos à análise espectroscópica, o RMN, para a determinação de suas estruturas. Em relação à atividade antifúngica, quanto à determinação de concentração inibitória mínima, isolados de levedura foram cultivados em H. saboroa acrescido de clorofenicol de 35 graus Celsius por 24 horas. E a colônia fúngica retirada com alça microbiológica foi adicionada ao tubo de solução salina 0,85% estéril. Em relação à microdiluição em caldo,
O teste de susceptibilidade ele foi realizado em uma microplaca de 96 poços estéreis. Em relação ao meio RPMI, pipetou-se 100 microlitros de RPMI da segunda coluna até a 10ª coluna. Depois disso, foi pipetado 100 microlitros de RPMI na 11ª coluna, que foi o controle positivo, e 200 microlitros de RPMI da 12ª coluna, que foi o controle negativo. Mas é isso. Quantas substâncias a serem testadas aí para realizar essa microdiluição? O teste de susceptibilidade dos óleos voláteis foi realizado pelo método de microdiluição em placa, em concentração de 3 microlitros por ml, de acordo com as recomendações do CLSI, e os resultados foram expressos em concentração inibitória mínima. Quanto à realização da microdiluição seriada, primeiro foi retirado o volume de 100 microlitros da primeira coluna e adicionado a segunda coluna, homogeneizando mais 3 vezes. Muito tempo. Falando para vocês um pouco dos resultados de discussão, quanto aos óleos essenciais de porófilo, o rendimento foi medido em peso por volume. Porófilo ruderae rendeu 0,23%, a porófilo lanceolato rendeu 0,17%, a porófilo angostíssimo rendeu 0,23% e a porófilo curtícipe 0,024%. A imagem ela demonstra como é que é coletado e como que depois é feito um dos processos de leitura. Quanto à composição percentual do óleo volátil, dessas partes aéreas testadas, partes aéreas. Monoterpeno hidrocarbonato foi encontrado. Monoterpeno hidrocarbonato foi encontrado em maior quantidade no óleo essencial de porófilo ruderae, porófilo angostíssimo e porófilo curtícipe. Monoterpenos oxigenados, sesquiterpenos hidrocarbonados e sesquiterpenos oxigenados foram encontrados em menor quantidade nos óleos essenciais das 4 espécies analisadas. E os aldeídos foram encontrados em uma quantidade relevante nos óleos essenciais de porófilo lanceolato e porófilo curtícipe. Vale relatar que porófilo lanceolato e porófilo curtícipe, quando estavam sendo preparadas para a obtenção dos óleos essenciais, elas apresentaram um forte cheiro semelhante ao coentro. E mais para frente, que justamente o decanal, ele é um dos componentes que é encontrado no coentro, que também foi encontrado nas 2 espécies. Aqui o composto majoritário que foi encontrado em porófilo ruderae foi o E-betocimeno, com cerca de 49%. No cromatograma, ele está representado logo no início, através desse pico. E aqui é uma imagem química dele, 18 minutos. Porófilo lanceolato foi encontrado o óleo de porófilo lanceolato foi encontrado o aldeído decanal, com aproximadamente 60%. Aldeído decanal, 60%. Devagar. Aqui é o pico dele. Porófilo angostíssimo, o óleo essencial de porófilo angostíssimo foi encontrado beta-pineno como constituinte majoritário, com 37%. E como demonstra também o cromatograma, e o óleo essencial de porófilo curtícipe, ele apresentou como constituinte majoritário
o limoneno, com cerca de 28%. Esses aqui são os outros constituintes que foram encontrados nos óleos essenciais das espécies. Pode-se perceber que não foram encontrados, pelo menos na amostra analisada do óleo essencial de Porphyro ruderale, sesquiterpenos hidrocarbonados, e só um sesquiterpeno hidrocarbonado em Porphyro curticipes, que foi o biciclogermacreno. E aqui os aldeídos eles foram encontrados em uma quantidade relevante em Porphyro lanceolato. Falando um pouco de alguns dados publicados, falando um pouco sobre alguns dados publicados sobre óleos voláteis de Porphyro ruderale. No México, como constituinte majoritário, foi o limoneno e o miceno. Já em Fortaleza, seguido do undeceno. Já em Fortaleza foi o limoneno e o dodecadienal. Em São Paulo é beta-ocimeno, limoneno e beta-pineno. Em Viçosa, beta-felandreno, alfapineno e octanodienal e octadecanal. Em São Cristóvão, Sergipe, beta-ocimeno, miceno e isabeta-ocimeno. E na Bolívia, o sabineno. O estudo de São Paulo, os pesquisadores trabalharam com Porphyro ruderale, mas com duas subespécies, que foi a Porphyro ruderale subespécie macrocéfalo e a Porphyro ruderale subespécie ruderale. A Porphyro ruderale subespécie macrocéfalo apresentou como constituinte majoritário o limoneno, e a Porphyro ruderale subespécie ruderale apresentou como constituinte majoritário o beta-ocimeno. Em relação à extração com fluido supercrítico, é uma técnica muito utilizada nas extrações de compostos ativos que estão presentes em plantas, porque ele é o solvente universal utilizado, que é o dióxido de carbono, apresenta inúmeras vantagens em relação a solventes orgânicos tradicionais. Uma dessas vantagens é que ele é chamado de solvente verde. A imagem representa os extratos obtidos utilizando o CO2 supercrítico de Porphyro lanceolato nas pressões 90, 120, 150, 200 e 250 bar. E os rendimentos eles variaram de 1 a 3%. E os rendimentos eles variaram de 1 a 3%. Aqui é a imagem das pressões citadas no extrato supercrítico de Porphyro lanceolato. Quanto à análise cromatográfica das frações, as frações obtidas no processo extrativo do CO2 supercrítico, elas foram analisadas por cromatografia em camada delgada, utilizando como fase estacionária cromatofolhas de gel de sílica e como fase móvel hexano e acetato de etila na proporção 50-50. A fração 1, obtida por pressão de 90 bar, foi analisada por cromatografia gasosa, porque os compostos voláteis eles costumam ser extraídos nas menores pressões. Essa análise mostrou a presença de componentes e como componente majoritário o limoneno, apresentou como componente majoritário o limoneno, com aproximadamente 22%, e
além de beta-corafileno e o decanal, que foi visto no óleo essencial como composto majoritário, com quase 60%, por meio do extrato do supercrítico, apresentou 3%. E isso se deve ao fato de diferentes temperaturas que são utilizadas nesses dois métodos. Aqui a representação do limoneno em quantidade alta e do decanal em quantidade baixa. A imagem. A fração 2, apresentando uma menor diversidade de compostos, ela foi submetida à cromatografia circular planar, o cromatotron. Só que, como teve um rendimento pouco, foi feito o extrato hexano. Na extração e partição do extrato de hexano, ele foi submetido a uma cromatografia em coluna e forneceu 40 frações. As frações foram analisadas por cromatografia em camada delgada, utilizando-se o sistema Waite de cloro hexano de cloro metano na proporção 55-45. As imagens representam as CCDs das frações de 1 a 8 e de 10 a 15. Quando foram observadas na luz UV, foi percebido que esses compostos eles apresentaram fluorescência. Há relatos na literatura de que os tiofenos, quando analisados em luz UV, eles apresentam fluorescência. 26 minutos. E as cromatografias em camada delgada da fração de 18, 20, 22, 24, 26 e 29, que são um pouco mais polares que as amostras anteriores, foram realizadas com o sistema hexano de clorometano na proporção de 40 a 60. Novos procedimentos cromatográficos eles estão sendo realizados para a purificação dos compostos. Em relação à avaliação preliminar da atividade antifúngica, por meio da concentração inibitória mínima, o óleo essencial de Porófilo angustíssimo ele apresentou um resultado positivo frente à cepa de Candida glabrata no teste de concentração inibitória mínima após 24 e 48 horas. As espécies de Candida testadas foram Candida glabrata, Candida albicans, Candida cruzi e Candida parapsilosis, falando em metodologia. Em 24 horas, e em 42 horas teve crescimento. Alguns estudos vêm demonstrando que os óleos ricos em alfa-pineno, beta-pineno e limoneno, eles apresentam atividade antifúngica frente a leveduras. Concluindo, 28 minutos. Porófilo ruderae, ainda que tenha sido alvo de alguns estudos químicos e farmacológicos, ele carece de investigações mais aprofundadas. Porófilo angustíssimo demonstrou um maior percentual de monoterpenos hidrocarbonados. O óleo essencial de Porófilo lanceolato apresentou um maior percentual de aldeídos, porém o extrato obtido com o CO2 supercrítico após análise por cromatografia gasosa expôs como componente majoritário o limoneno. O óleo essencial de Porófilo ruderae e Porófilo curtíceps apresentaram monoterpenos de hidrocarbonados com um grupo preponderante o hebetocimeno e o limoneno. Verificou-se que a amostra do óleo essencial de Porófilo angustíssimo foi o único que apresentou atividade frente à espécie de Candida glabrata, inibindo seu crescimento. Aqui algumas referências. Obrigada e estou aberta a questionamentos.